Hoje a igreja nos chama a meditar sobre a doutrina do purgatório. O purgatório é um lugar ou um estado em que as almas passam um tempo de purificação, daí o termo purgatório, antes de entrarem no céu. Aquelas almas que ainda têm alguma pena temporal para pagar devido aos seus pecados, já perdoados quanto à culpa, porque no céu só entra quem estiver completamente mergulhado no amor de Deus, como dizem os santos, a ponto de ser, num certo sentido, pela graça, divinizado. E como em todas as nossas obras há muita coisa de egoísmo, de vaidade, há muita coisa impura, mesmo que não pequemos mortalmente, essas impurezas necessariamente têm que cessar para podermos assim entrar no céu. E o lugar onde tudo isso é purificado, a igreja chama tradicionalmente de purgatório. Os grandes inimigos do purgatório são os protestantes, mas na Idade Média já havia os valdenses, os albingenses, depois os hussitas, pouco antes do protestantismo, e depois Martinho Lutero, que no seu combate às indulgências, ele, devido à sua teoria da justificação, bastava crer no Senhor Jesus, as obras não teriam valor de mérito para nós, para alcançarmos a vida eterna, então não tinha razão de ser ele falar do purgatório. Então ele nega o valor das indulgências, nega a existência do purgatório, depois vai negar o valor da Santa Missa, que se aplica às almas do purgatório, e porque o valor da Santa Missa, o valor do sacerdócio, de modo que uma coisa vai puxando outra, mas ele, lá no início das suas teses, nega a existência do purgatório. A igreja sempre pregou sobre o purgatório. A Sagrada Escritura fala pouco, mas o que fala já é suficiente para entender que alguma coisa, algum perdão tem depois dessa vida. No Antigo Testamento nós vemos, por exemplo, o Judas Macabeu, um varão fortíssimo, um grande lutador em defesa dos direitos de Deus. Depois de uma batalha, ele reúne 10.000 dracmas de prata e manda para Jerusalém, dizendo que era preciso que esse dinheiro fosse colocado para serem oferecidos sacrifícios pelos soldados que haviam morrido na batalha. E dizia isso por causa da sua fé na ressurreição. E acrescentava, porque é um santo e salutar esse pensamento, o de orar pelos mortos, pelos falecidos. E ele realmente fez isso, mostrando que um sacrifício poderia ser oferecido pelas almas dos soldados que tinham morrido, de modo que aquele sacrifício ia ter um valor não só nesta vida presente, mas na vida futura. Mostrava já esta crença dos judeus na existência desse lugar de purificação, que poderia receber sufrágios de nós aqui da terra. No Novo Testamento, nós vemos Jesus falar, por exemplo, quando fala a respeito do Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nessa vida, nem na vida futura. Os santos padres entenderam que se não tem perdão nem nessa vida, nem na vida futura, então há pecados que têm perdão na vida futura. Ora, na vida futura não tem perdão no inferno. Também no céu não tem perdão porque não tem pecado. Então é um lugar que não é céu nem inferno, é o que nós chamamos de purgatório. Às vezes o termo usado é cárcere, que daria a mesma coisa, como naquela parábola do empregado que não quis perdoar, que foi levado ao cárcere até pagar o último centavo. Que cárcere é esse que se paga o último centavo? Os santos aplicam isso ao purgatório. São Paulo, quando fala aos coríntios de que nossas obras elas são construídas, as obras de Cristo são edificadas sobre Cristo, mas com que tipo de material nós edificamos?
E ele então usa uma alegoria para explicar o material com que nós fazemos as nossas obras. E ele compara: nossas obras podem ser de feno, de palha, de barro, de pedras preciosas, de ouro ou prata. Mas vai chegar um momento em que todas as nossas obras vão ser purificadas pelo fogo. Aquelas que resistirem estarão purificadas e santificadas para o próprio Jesus, mas antes terão que passar pelo fogo. Os santos padres, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, São Cirilo de Jerusalém, eles interpretam isso como as obras nossas, há méritos nossos, mas há também impurezas. Então tudo isso tem que ser purificado, e essa purificação não vai ser nessa vida, vai ser na outra, vai ser no purgatório. Então a Sagrada Escritura e a tradição já nos mostra a existência desse lugar. Já no tempo das catacumbas nós vemos lá alguns túmulos já terem escritos, né? Descansa em paz, Santa Filomena, né? Paz a ti, Filomena, Pax tecum, Filomena, quando ela foi sepultada, né? Bem no iníciozinho da igreja. Ou então, Úrsula, recebe, que Deus te conceda o refrigério. Então, refrigério tem que refrigerar, refrescar. Já mostra que existe ali um fogo que queima e que nós podemos, com as nossas orações, ajudar a refrigerar, né? Então, desde o início da igreja, existe essa fé na existência do purgatório. E depois, evidentemente, o próprio magistério se pronuncia nos vários concílios, e sobretudo no Concílio de Trento, que é uma resposta às teses heréticas protestantes, né, mostrando o sufrágio que pode ser feito pelas almas do purgatório, mostrando o valor da Santa Missa, mostrando os erros, sobretudo de Martinho Lutero, e mostrando que nós podemos fazer alguma coisa pelas almas e que a missa tem um valor propiciatório pelas almas do purgatório e pelos vivos. Portanto, nós vemos aí a igreja baseada na Sagrada Escritura e na tradição, ela se pronunciando a respeito da existência desse lugar que é o purgatório. E quem vai para o purgatório, né? Quando nós morremos, nossa alma sai do corpo, né? E sai como está, né? No estado em que se encontra. Ou na amizade de Deus, ou separado de Deus. O que nos separa de Deus é o pecado mortal. É claro, se antes da morte não houve arrependimento dos pecados mortais, a pessoa vai para o inferno. Já ali, a alma vai para o inferno. Mas se a pessoa está em estado de graça, tem algum pecado venial, está na graça de Deus, não está na inimizade com Deus, não vai para o inferno. Também não pode entrar no céu ainda, vai para o purgatório. Ou mesmo que esteja em estado de graça, sem nenhum pecado, nem venial, naquele momento, as impurezas próprias da sua vida, ou dos pecados mortais já perdoados quanto à culpa, e que tem ainda uma pena temporal a pagar, vai para o purgatório. E o que é que sofrem as almas do purgatório? Sofrem duas penas, a pena de dano e a pena dos sentidos. A pena de dano porque elas saem do corpo e já têm aquele desejo imenso de possuir a Deus, de se encontrar com Deus, mas não podem ainda. Ainda precisam se purificar. E sofrem esta falta da visão beatífica. E esse é o maior sofrimento que elas têm. Amam a Deus, desejam possuí-lo, mas sabem que não podem ainda. E querem, mas não podem. Mas não se impacientam por causa disso, porque amam e sofrem. E sofrem essa ausência da visão beatífica. Este é o maior sofrimento delas. Mas há também a pena dos sentidos, tanto quanto é possível para uma alma. A igreja chama pena dos sentidos, não sentidos do corpo, porque não estão lá, mas
porque coloca a pena de fogo. Santo Agostinho, fazendo uma reflexão sobre isso, diz que o fogo que as almas sofrem no purgatório é um fogo abrasador, que queima, que purifica e não destrói. Mas o fogo que nós temos aqui na terra é uma pálida mostra do grande poder que ele tem no purgatório. E Santo Agostinho fala que é como o fogo do inferno. A diferença é que no purgatório se sofre com amor e no inferno com ódio. No purgatório com esperança, no inferno com desespero. No purgatório já estão salvas, no inferno estão condenadas para sempre. Mas é grande o sofrimento delas, muito grande. E o que é que nós podemos fazer pelas almas do purgatório, uma vez que elas não podem fazer mais nada por si mesmas? Porque o tempo de merecer acaba com a morte, com a saída da alma do corpo, aí não pode mais merecer nada. Mas como há entre nós uma grande comunhão, que nós chamamos no credo, creio na comunhão dos santos, e essa comunhão dos santos é a comunhão das três partes, digamos, da mesma igreja de Cristo, a igreja triunfante no céu, a igreja militante, que somos nós aqui na terra, e a igreja padecente, somos todos membros do mesmo corpo de Cristo. Nós podemos ajudar uns aos outros, como diz São Paulo, carregai o fardo uns dos outros. Nós podemos ajudar as almas do purgatório. Primeiro com a Santa Missa, oferecendo o sacrifício da missa, que é o sacrifício do próprio Cristo, que se oferece ao Pai, e a missa tem esse valor de propiciação pelos nossos pecados, tanto dos vivos quanto dos defuntos, porque a missa tem um valor infinito. Ela tem um valor infinito para salvar todas as almas do purgatório. Só que Deus vai aplicando esse valor na medida da receptividade de cada uma e segundo a sua própria justiça, porque a justiça pertence a Ele. No Antigo Testamento a gente vê Jó oferecer sacrifícios pelos pecados dos filhos. Os filhos vivos, ele oferecia sacrifícios. São João Crisóstomo disse que naquele tempo já podia oferecer sacrifícios, e eram sacrifícios limitados, porque eram sacrifícios antigos, que só tinham um valor de figura para o sacrifício da nova lei, que é o sacrifício do Calvário, e Deus assim aceitava muito mais hoje o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então queremos rezar pelas almas, ofereçamos a Santa Missa. Peçamos a Santa Missa. Ofereçamos nossos sacrifícios nas Santas Missas. Isso é importante e tem um valor infinito. Por isso a igreja hoje abre todos os templos do mundo inteiro para todas as nossas missas serem celebradas em sufrágio das almas do purgatório, porque tem um valor infinito. Mas podemos oferecer também as nossas orações, a nossa intercessão, olhar para o alto e pedir a Deus a misericórdia para as almas. Ou almas específicas, pessoas por quem queremos rezar, ou almas do purgatório em geral, deixando a aplicação nas mãos de Deus. Mas devemos rezar pelas almas. Existem muitas orações pelas almas. Existe até um ofício das almas. Me lembro quando era pequeno, meu pai, todo mês de novembro, reunia os 3 filhos mais velhos, né? E nós cantávamos o ofício, rezávamos o ofício das almas. No mês de novembro, reunimos assim uma rodinha na sala, isso eu me lembro bem. E ele, às vezes cantava, às vezes rezava, né? Seja meu favor, Salvador do mundo, livrai as almas do lago profundo, para que por vós, Jesus, sumo bem, elas vos descansem para sempre. Amém. Começava geralmente assim. Era muito... É uma oração, né? Fazia um ofício. Como tem o ofício de Nossa Senhora, tinha o ofício das almas. Podem rezar, se acharem por aí, eu não sei se ainda existe, mas de qualquer forma,
Muitas almas piedosas ainda rezam todas as segundas-feiras, né? Essa intercessão pelas almas, pedir por elas. Podemos rezar o terço também pelas almas, né? Fazer uma adoração ao Santíssimo pelas almas. O importante é que nós façamos essa obra de caridade por elas. A terceira maneira de ajudar as almas é fazermos nossas boas obras. Pegarmos os nossos méritos e oferecermos a elas, para que Deus aplique aqueles méritos a elas. Porque elas não podem mais merecer, mas nós podemos. Então, se eu dou uma esmola, que essa esmola eu posso dar pelas almas. Então, aquele meu mérito, ao dar aquela esmola, Deus aplica às almas. Porque há méritos que nós temos que são nossos, só nossos, aplicados a nós, mas há méritos em nós que nós podemos dar. Então aplicamos às almas, aí deixa Deus fazer. E Ele vai aplicar às almas de acordo com a sua justiça e seu amor. Então podemos fazer obras, oferecer nossos sacrifícios, nossas boas ações pelas almas. E há por fim as indulgências. E o que são as indulgências? A igreja tem um grande tesouro espiritual. Esse tesouro espiritual é feito das virtudes, dos méritos de Jesus Cristo, de Maria e de todos os santos. É como se fosse um grande baú espiritual que tem ali tudo o que nós fizemos de bom, todos os nossos merecimentos. Porque há muitas coisas que nós fazemos que servem para nós e servem para os outros. Vê, por exemplo, os méritos de um São João Maria Vianney. Ele foi tão santo que os seus méritos são para ele, mas há de sobra, pode dar para os outros. Um Santo Padre Pio e tantos outros. Então o que a igreja faz? Pelo poder das chaves, a igreja tira esses merecimentos e aplica como indulgência, como perdão pelas almas, para as almas do purgatório. Nós já podemos adquirir para nós essas indulgências, como podemos aplicar às almas. E para lucrar uma indulgência, primeiro a igreja tem que definir quais são as condições. Primeiro, temos que estar em estado de graça. Primeira condição. Segundo, ter a intenção de receber a indulgência. E terceiro, cumprir as condições para receber aquela indulgência. Que é o perdão da pena temporal, aquela pena passageira do purgatório, que nós merecemos pelos pecados já perdoados quanto à culpa e pelos pecados veniais. Então usamos as indulgências. E o que fazer então nas condições? Que condições são essas? As indulgências podem ser plenárias ou parciais. Parciais, indulgências que remitem parte da pena. E plenárias, toda a pena. E como é que nós vamos usar? Cumprir as condições. E a igreja vai dizer que condições são: rezar algumas orações, fazer algumas obras de piedade, por exemplo, visitar um santuário, visitar a igreja no dia de finados, ir ao cemitério do dia 1 ao dia 8 de novembro. Esse ano o Papa estendeu até o dia 30 para poder facilitar para todo mundo. Rezar orações diante do Santíssimo. Tem lá uma lista que a igreja dá de orações e atos indulgenciados. Está lá no Manual de Indulgências, que hoje em dia, graças a Deus, pela internet todo mundo pode ter acesso. E vai lá ver o que precisa fazer, para as plenárias e para as parciais. Sendo que para as plenárias é necessário não só cumprir aquela condição, como também ter confessado e comungado nos dias próximos ao dia que ganha a indulgência e ter horror ao pecado, mesmo pecado venial, e rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria nas intenções do Papa, Santo Padre Papa. Pronto. No caso das almas, a gente aplica essas indulgências às almas. Então aquilo que é meu, eu dou para elas. E a igreja me dá essa permissão. Então pelas almas, missa, oração, boas obras e indulgências.
A igreja nos chama hoje a pedirmos muito pelas almas. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno entre os resplendores da luz perpétua e que elas descansem em paz. Então nós pedimos o descanso para elas de seus sofrimentos. Pedimos a luz perpétua para que elas tenham logo o encontro com Cristo. E pedimos a paz, que é esse grande desejo que nós temos aqui na terra e que nós só vamos ter completamente em Deus. Voltemos-nos hoje para Deus, implorando a sua misericórdia sobre as almas dos fiéis defuntos. Há tantos que estão lá e são tão esquecidos. Peçamos por todos eles. Peçamos sobretudo este ano por tantas pessoas que foram dizimadas aí, não só pela Covid, mas por outras doenças tão pouco faladas, e tanta gente perdeu seus entes queridos e muitas vezes não puderam nem velar e nem chorar diante dos seus corpos. Pensamos por aqueles que estão esquecidos e muitas vezes nunca receberam oração alguma lá no purgatório. Que Deus nosso Senhor então tenha misericórdia. Hoje então nos voltamos a Deus e com esse ato de caridade pedimos a Maria Santíssima, Mãe das almas, que ela visite o purgatório e liberte daquele lago profundo e as conduza ao céu. Amém. Amém.